Limpar a casa, trabalhar na raiz é mais importante do que trabalhar no sintoma. Então, prestem bem atenção. Eu tenho a minha fenda sináptica, certo? Eu tenho esse vermelhinho, são os receptores de serotonina. Lembra que eu expliquei numa aula anterior que os hormônios e os neurotransmissores, eles são como peças de quebra-cabeça. Ele tem, cada neurotransmissor, cada hormônio tem o seu próprio receptor, ele não encaixa em outro receptor, tá? Então, um receptor de dopamina não encaixa no receptor de serotonina, ok? Então, aqui eu tenho os receptores de serotonina. O azulzinho, que é em forma de S, né? Em homenagem, vocês lembrarem, lembra de serotonina? Lembra da Stephanie, aquela mais, né? A autoestima aqui não falta. Ele vem e se encaixa aqui nesses receptores, correto? Do outro lado da fenda sináptica, eu tenho um processo que a gente chama de reabsorção dessa serotonina. Então, esse verdinho aqui, esse conezinho, é por onde essa serotonina que está circulante no meu organismo, ela vem, parte, ela se encaixa aqui no receptor, ok? Eu percebo os benefícios no meu corpo, e parte volta e vai ser reabsorvido aqui pelo meu organismo, tá? Então, o que acontece aqui nessa reabsorção? Ela vem e ela vai ser destruída. Então, toda serotonina que entrar aqui e chegar aqui, ela vai ser destruída e vai ser eliminada pelo meu organismo. O que a medicação faz? Ó, até coloquei um remedinho aqui. Ela bloqueia essa abertura. Bloqueando essa abertura, essa serotonina que seria reabsorvida, ela simplesmente vai voltar e vai continuar sendo circulante no meu organismo. E vai continuar procurando receptores para ela se encontrar, para ela se ligar, tá? Só que qual que é o problema de tudo isso aqui? Além dessa medicação ser altamente viciante, com o tempo ela deixa de fazer o efeito e tem que aumentar a dose ou mudar a medicação, ela tem vários efeitos colaterais. Boca seca, enjoo, náusea, perda de memória, retenção de líquido, enxaquecas frequentes, vários efeitos colaterais. E não trata a raiz do problema. Por quê? Porque aqui eu estou preocupada com a reabsorção de uma serotonina circulante no meu organismo. Mas será que o melhor caminho não é sempre eu olhar para a produção dessa serotonina? Não é melhor eu estimular o meu corpo a produzir mais serotonina? Porque assim eu vou ter mais serotonina circulante no meu corpo, mais serotonina circulante no meu organismo. E é aqui que entra o nosso trabalho na raiz. De novo, eu não vou mexer com isso daqui. Isso daqui é responsabilidade do médico. Eu posso, como terapeuta, fazer um trabalho multidisciplinar com ele, para que aos poucos esse cliente vá diminuindo a quantidade dessa medicação. Por quê? Porque eu estou aqui, ó, trabalhando a raiz. Opa, tá de ponta cabeça. A raiz do problema. Por quê? 90%, gente, ó. 90% da nossa serotonina é produzida onde? No intestino. E é a flora intestinal, aquelas bactérias construtoras, aquelas bactérias que estão em simbiose, né, os micro-organismos que estão em simbiose, que vão favorecer essa produção dessa serotonina. Então, se eu tenho aqui uma disbiose, uma quantidade de bactérias destrutoras grandes, eu não consigo fazer essa produção.
E daí essa comunicação neural não acontece. Porque aqui tem um eixo, né? O intestino, eixo, cérebro. Para quem não entendeu o desenho, isso aqui era para ser um cérebro, tá? Eu vou melhorar nas minhas artimanhas de desenho. Mas aqui tem uma comunicação. Intestino, o eixo, intestino, cérebro, tá? Então, isso aqui não acontece, porque essa flora intestinal não está em simbiose. E é aqui que entra a solução. Se 90% da minha serotonina é produzida no meu intestino, aonde que eu tenho que focar? Aqui, aonde que é a raiz do problema? É aqui. E se eu começar a trabalhar esse método de restauração dessa flora intestinal, desse microbioma intestinal, se eu focar em restaurar, em trazer a simbiose para esse intestino, naturalmente eu vou produzir a quantidade de serotonina suficiente, vai existir essa comunicação neural, vai ter serotonina circulante o suficiente e essa cliente, esse paciente, ele vai estar se sentindo melhor. Esses sintomas da depressão começam a diminuir e é aqui que entra o papel do médico. Ele vai olhar e vai dizer, poxa, realmente o que você está fazendo está dando resultado. Então, vamos começar a fazer o desmame da medicação.